Está escrito em Shemot 20, verso 8. Êxodo 20, verso 8. Zahor et Yom HaShabbat leKadsho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom para todo o povo da Techuvá, espalhado por todos os cantos do planeta Terra, né? Como sempre fala nosso querido Moreheimson, um abraço, meu querido, para você e para toda a sua família. E realmente, né, temos aí a alegria de termos inscritos no canal em vários países ao redor do mundo, né? Como nós podemos ver nas fotos das Sukkots, Sukkot, né, que nós vimos aí durante a festa de Sukkot, né? Famílias de vários países celebrando esta ordenança do Eterno. E por falar, né, em festa, nós tivemos recentemente também, não é uma festa ordenada pelo Eterno, mas uma boa tradição que nos lembra dos feitos de Adonai no meio do nosso povo. E aí ainda estamos aqui com a sensação, né, boa, a alegria de poder ter celebrado Hanukkah mais uma vez. Essa festa que fala de uma vitória sem precedentes para o nosso povo, de uma vitória tão inesperada, podemos dizer assim, né? Em que o exército inimigo era maior, né, em número e em potencial bélico, podemos dizer assim, mas uma família de sacerdotes se levantou e o Eterno pôde então ali operar mais uma vez maravilhas no meio do nosso povo. E podemos então relembrar esses 8 dias de milagre, né? Na multiplicação do azeite puro para então acender a menorá do templo rededicado. Que festa tão boa de celebrar. E mais uma vez nós estivemos aqui em família, eu creio que você aí da sua casa também, celebrando
este feito, né, este grandioso feito do Eterno, e a cada vela que nós acendíamos, né, a cada luz que era acesa da Hanukkah, desse candelabro de 9 pontas, onde a vela do meio, né, é a vela mestra, é o chamash, é a vela mestra, é a que serve para acender todas as outras. E assim o Eterno nos deu esse privilégio, mais uma vez, no ano de 5.786, nós podermos celebrar esta festa e nos lembrar, né, de como o Eterno age nas situações menos inesperadas para o nosso inimigo, porque muitas vezes nós estamos assim, né, caminhando em meio às lutas e o adversário parece ser maior do que as nossas forças, mas quando nós nos posicionamos, né, quando nós olhamos primeiramente para o Eterno e decidimos dedicar a Ele a nossa vida, o Eterno vem, se levanta em nosso favor e nos torna vitoriosos. E é assim que nós temos andado em Techuvá, vencendo dia após dia, né? Baruch Hashem, por esta graça e por esta bondade do Eterno que se renova sobre nós a cada novo amanhecer. E que esta graça nos tem mantido de pé, né? Não é outra coisa a não ser a bondade do Eterno, a sua graça que nos sustém, o seu braço estendido que é sobre nós. Como nós vamos ver na porção, né? Como nós temos visto na porção desta semana. Como é incrível, mais uma vez, nós relembrarmos neste ciclo atual de leituras a história de Iosef, né? De José, este homem, este jovem, né? Este menino que se tornou jovem, que se tornou homem e que se tornou um grande governante de uma das maiores potências, né? Da sua época, que era o Egito. Então, eu quero, diante desta alegria que é celebrar as festas de Adonai e também as festas do nosso povo, eu quero mais uma vez dar o meu Shabbat Shalom Lekulam, o meu Shabbat Shalom para todos, porque hoje é dia de festa também, né? Nós temos essa oportunidade de a cada 7 dias podermos vivenciar uma festa santa, uma festa fundada desde a criação do mundo, e que esta festa possa alcançar a você, a sua casa e a todo o povo da Techuvá que estão neste momento conectados no canal Techuvá Total, ou que porventura poderão assistir depois, né? Porque os vídeos ficam salvos aí no canal, então você pode estar também assistindo depois, e que esta alegria do Shabat também lhe alcance. Nós queremos neste momento trazer aquele lembrete que nós sempre fazemos aqui no canal, que é abrir o nosso coração, né? Abrir a nossa alma, deixar os nossos ouvidos abertos e então abrirmos a nossa Torá, para que nós possamos ser alcançados mais uma vez pela voz de Adonai, o nosso Elohim, nosso Elohim. E de repente alguém pode dizer, mas eu não tenho Torá, né? Eu cheguei agora no canal. Se você tem uma Bíblia na sua casa, os 5 primeiros livros desta Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, né? Ou seja, de Bereshit a Devarim, compõem, né? Esses livros constituem a Torá do Eterno. Esta instrução que foi dada ao nosso povo ali no pé do Monte Sinai, para que nós pudéssemos hoje desfrutar destas palavras e ter um rumo
para a nossa vida, assim como foi na vida do nosso povo. E antes de nós irmos para o slide desta noite, né, que vocês já viram aí na chamada do vídeo, sobre o tema desta noite, e que também nós estamos, ao longo da semana, acompanhando, né, as leituras diárias com muita alegria, né, como é que eu posso dizer, essa iniciativa, né, tão louvável do Moré Renato de Prínsio. Que o Eterno te abençoe, meu amigo, meu irmão, meu Moré Renato. E esta semana tivemos aí a participação do nosso Moré fundador, né, podemos dizer assim, aquele que deu início aí ao canal Teshuvá Total, nosso querido Moré Marcos Felipe, que o Eterno também te abençoe, meu querido, e te fortaleça aí nessa caminhada, né? E nós tivemos aí a participação dele. Como é prazeroso, a cada pôr do sol, né, a cada 18 horas, contando na sexta-feira às 6 horas da manhã, nós temos aí a leitura da porção diária, né? Que ao final das 7 temos então a leitura completa da Parashá Hashavua, da porção da semana. Então, como eu vinha dizendo, antes que nós dermos, né, a abertura dos slides com a leitura dos textos da Torá, eu quero aqui fazer um arremate acerca das porções que vem se seguindo aí ao longo já de 3 semanas, né? E que nós vamos ter também na semana que vem, a partir do pôr do sol deste Shabat, né? No final deste Shabat, vamos começar aí mais uma porção, que é a porção 12, né? Que irá trazer, então, o fechamento destas 4 porções, destas 4 parashot, que tratam acerca da vida desse grande líder que surgiu no meio do nosso povo, que foi forjado ali, né? Em momentos difíceis, em momentos de dificuldade, em momentos de muita luta, em meio ao seu ciclo familiar e depois no meio de uma terra, de um povo estranho, mas que sempre esteve com o seu coração e a sua vontade, né? As suas escolhas estavam sempre para honrar o Eterno e a sua instrução. E assim o Eterno o honrou, o levantando no meio daquele povo estrangeiro. E a primeira porção, eu quero fazer esse arremate, por mais repetitivo que seja, para quem de repente está chegando agora no canal, nesta porção, possa pegar aí o fio da meada e então seguir junto conosco nesta viagem junto com Iosef, né, com José. Então, nós tivemos na porção número 9, Vayeshev, e continuou a viver em português. Essa porção fala do início da vida dele, né? Onde Iosef tem os sonhos e logo após, né, compartilhar esses sonhos, ele é vendido pelos seus irmãos, chegando então à terra do Egito. E ao chegar lá como escravo, ele vai parar na casa do oficial, capitão da guarda de Faraó, que era Potifar, passando ali pela provação de ser caluniado pela mulher de seu senhor, né? Pela mulher de Potifar, por não sucumbir aos seus desejos, né? E então deitar com ela. Iosef se manteve firme em honrar ao Eterno e se manteve ali distante, né, daquela mulher. E por conta disto, ele foi para onde? Na prisão real. Isso é apenas um arremate, tá? Logo depois vem a porção 10, Miquetes, ao fim, em português. E aí vem, então,
mais sonhos, né, nesta trajetória da vida de Iosef. Desta feita foram os sonhos de Faraó, onde haviam ali 7 vacas lustrosas e gordas que eram engolidas por 7 vacas magras e feias. Logo depois, outro sonho, né, sucessivo, falando do número 7. 7 espigas cheias e maduras, né, de trigo que eram ali engolidas por 7 espigas miúdas e castigadas pelo vento oriental. E então, neste momento, chegou a oportunidade que Iosef tanto pediu ao Eterno, que era sair da prisão. E ele foi preparado e levado, né, à presença de Faraó. Mais uma coisa que é interessante a gente frisar é que Iosef disse para Faraó que quem daria a interpretação dos sonhos era o seu Elohim, o Eterno, a quem ele servia, né? Isso é um ponto muito forte, onde nós podemos ver essa decisão de Iosef de honrar ao Eterno, de não se promover, né, em cima daquela possibilidade que o Eterno lhe dava de interpretar sonhos, né? Mas ele se posicionava e elevava ao Eterno toda a honra e toda a glória por tudo aquilo que acontecia ali naquele momento com a interpretação dos sonhos, né? Fosse do copeiro, do padeiro e agora do próprio Faraó. E é assim que deve ser nas nossas vidas, né? Está sempre elevando ao Eterno toda conquista, todo sonho conquistado, todo projeto executado, tudo aquilo que nós fizermos e conseguirmos alcançar a sua conclusão, como diz o nome desta porção Miquetes. Ao fim, né, que nós possamos, então, lembrar e de dedicar ao Eterno toda a nossa conquista. E ali, como resultado, né, da interpretação daqueles sonhos, Faraó dá a Iosef o comando da terra do Egito, o tornando governador sobre todo o império egípcio. Também lhe deu por esposa Osnate, a filha, né, de Potifar. E com ela Iosef gerou 2 filhos, Menaché e Efraim. Eles nasceram antes que os anos de fome chegassem. E ainda nesta porção temos a chegada dos 10 irmãos de Iosef ao Egito em busca de alimento. E todo o desenrolar da história, né, como nós temos acompanhado ao longo destas porções e como nós acompanhamos no Shabat passado com o nosso querido Moré Genival. Um abraço, meu querido, que o Eterno te abençoe e te fortaleça. E aí, na porção Miquetes, vem o cárcere, né, dos seus irmãos por 3 dias. Depois, Shimon fica na prisão. O dinheiro é devolvido em meio às bagagens. Eu estou só fazendo aqui uns arremates, né? Então, para a gente ir lembrando aí desses acontecimentos. O dinheiro é devolvido, então, ali em meio às bagagens de seus irmãos. E a difícil decisão de Jacob, né, de Jacó, de seu pai, de liberar Beniamim para descer ao Egito com os seus irmãos em busca de mais alimento. E então ter também a libertação de Simão, que era algo que já apavorava Jacob. Vem a parte também do copo de prata, né? Quando Iosef coloca ali, ordena que seja colocado na bagagem de Beniamim. Tudo isso num projeto ali, né, mirabolante de Iosef, para então ele ter a certeza de que seus irmãos haviam mudado, né? De que havia mudança de caráter, né? Ali no meio
da sua família, por conta de tudo que ele já havia vivido, né? Por conta de tudo aquilo que ele já havia passado na mão de seus irmãos. Então, Iosef queria ver, né, se Beniamim não sofria ou não sofreria o mesmo que se passara com ele. Então, eles são levados de volta à casa de Iosef por conta do copo, né, de prata, e ali eles se humilham diante do governador do Egito, pois ainda não sabiam que era o próprio Iosef que falava com eles. E então chegamos na porção desta semana. Veja que a vida de Iosef dá aí uma grande minissérie, né? Podemos dizer assim. Dá para maratonar essas leituras, esses estudos e relembrar tudo o que aconteceu e aprender, né? Porque a cada vez que nós lemos a Torá, a cada vez que nós estudamos a porção da semana, a nossa alma, ela se torna melhor, né? Porque algo novo salta aos nossos olhos. E é assim que eu tenho caminhado neste caminho de Techuvá ao longo já desses 11 anos, né? Que eu tenho caminhado em Techuvá. 11 anos e agora com a porção 11, né? Vaigash. Que interessante, me veio agora esse pensamento. E então chegamos na porção desta semana, onde teremos aí um momento de grande revelação, né? Um momento de muitas emoções, momentos de conceito familiar, de abraços, né? Fortalecedores de laços, de liberação de perdão, de entendimento do propósito divino para o qual Iosef chegou primeiro naquela terra. Para a semana, né? Semana que vem, teremos a porção Vaierri, e viveu. E ali ainda teremos mais uma porção que vai tratar de momentos da vida de Iosef, né? Quando seu pai Yaakov, enfim, parte, né? Morre, e aí, ao finalzinho, só um spoiler, Iosef também será reunido a seu povo, né? Como nós aprendemos com a Torá, e então Iosef morre aí. Mas aí o próximo Moré, o próximo professor, trará detalhes, né, desta porção que está por vir. E aí, ao final deste arremate, a gente pode dizer assim, ufa, né? Ufa! Quanta informação, né? Quanta coisa para a gente relembrar e poder aprender com o nosso irmão Iosef. E isso foi apenas um resumo, né? Para que nós possamos, a partir de agora, então, iniciarmos os arremates desta porção. Então, eu sou Moré Daniel Ferreira, né? Eu nem disse lá no início. Falo aqui da cidade de Maceió, Alagoas, essa terra linda, litorânea, praiana, bonita, né? Que eu creio que alguns aí já conhecem, mas que tenho o privilégio de ter nascido aqui e constituído família, e aqui moro com minha esposa e meus filhos. Vamos então agora para a porção Vaigash, né? A porção desta semana. Apertem os cintos, me permita usar essa frase, né, como o Moré Marcos Felipe diz, e vamos dar início a esta viagem neste tão alegre e glorioso Kabbalat Shabbat, neste momento de recebimento de Shabbat. Então está aí na tela, né, a valorização da vida, né? E por que a valorização da vida? Ao longo, né, da porção, nós vamos ver, ao longo das leituras, nós vamos ver como este tema ele vai se encaixando a cada comentário, a cada reflexão que nós formos
fazendo, tá certo? Não se trata apenas de um tema isolado, mas de um contexto, né? Que este primeiro momento, ainda no capítulo 44 de Bereshit, traz, né? Estamos agora no capítulo 44 do livro de Gênesis, a partir do verso 18, ok? Então, antes também de nós darmos início propriamente à leitura, eu quero trazer agora na próxima tela uma comparação, né? Algumas comparações, na verdade, para que a gente possa entender e assimilar melhor o contexto da palavra Vaigash, tá? Para que a gente possa, então, no todo, neste Shabat, entender o que significa esta palavra, né? Que é o tema da porção desta semana. Então, como você está vendo aí na tela, Vaigash, né, em hebraico, traduzido e aproximou-se, em passagem-chave da Torá, ela trata de uma palavra que jamais é casual, né? Ela não é utilizada ali de forma casual, mas ela traz consigo uma indicação de decisão e de mudança de destino, né? Isso é muito interessante, a gente começar a perceber isto. Ela traz como raiz Nagash, podemos dizer assim, né? Deixa eu pegar aqui a caneta, que fica melhor. Então, ela traz aí como raiz Nagash, que quer dizer culpado ou sobrecarregado de culpa. Veja só como esta tradução, né, ela traz uma correlação com decisão e mudança de destino. Em seu sentido básico, Vaigash trata de aproximar-se, né, de chegar com intenção. Então, sempre que nós vemos essa palavra na Torá, nós teremos aí um momento, né, que precede a um tempo de confronto, a um tempo de intercessão, a um tempo de súplica extrema ou de transformação histórica. E nessa primeira comparação, como nós estamos vendo aqui, eu quero trazer o texto de Bereshit, de Gênesis 18, verso 23, que diz o seguinte: Vaigash Avraham, Vaiomer Ha'af, Tispe, Tzadik in Rashá. Avraham aproximou-se dizendo: Tu realmente destruirás o justo com o ímpio? E aí nós podemos ver, né, que essa aproximação de Abraão, de Avraham, ali para aqueles mensageiros do Eterno, se trata de uma aproximação por intercessão, né? Ele se aproxima daqueles seres enviados pelo Eterno, que naquele momento se apresentavam ali como homens, mas nós sabemos que eram mensageiros de Adonai. E aí ele pergunta, né? Ele intercede. Intercede por quem? Intercede pela cidade de Sodoma, pois lá estava o seu sobrinho Lot, né? Conhecido como Ló nas traduções. Então, nós vemos aí que o tipo de aproximação é uma intercessão diante de Adonai. E que o ponto central deste verso é: Avraham se aproxima em favor de outros, não de si mesmo. E aí nós vemos que se aplica a intercessão e a súplica extrema, né? Porque ele insistiu, né? Ele ficou ali perguntando aos mensageiros, né? Se tiver 10, e aí ele vai traçando ali uma rota de intercessão diante do Eterno por aquela cidade. Não obstante,
nós sabemos de tudo o que aquele povo, né, praticava. Mas ele estava ali lembrando do seu sobrinho Lot. No segundo texto, nós temos aí Bereshit 27 e 22, né? Gênesis 27 e 22, que trata de uma aproximação de Yaakov a Isaac, né? Então, vamos ver. Vaigash, começando daqui. Vaigash e Yaakov el Isaac. Aviv vaiomer Hakol Kol e Yaakov ve Hayadaim idei Esav. Aproximou-se Yaakov de Isaac, seu pai, que tocou nele e disse, né? Aproximou-se Jacó de Isaac, seu pai, que tocou nele e disse: a voz é a voz de Yaakov, mas as mãos são as mãos de Esav. E ali naquele momento, Isaac, né? Isaac percebe que há algo diferente no ar, né? Ele não enxergava mais, mas ele percebeu que aquele contexto ali tinha algo diferente. E aí nós vemos que este tipo de aproximação trata-se de quê? De engano, né? O ponto central, uma aproximação que mudaria o destino de Yaakov, mas que traria consigo uma carga de conflitos. Com quem? Com o seu irmão Esaú, né? Com o seu irmão Esav, como nós já vimos em porções anteriores. E para fechar estas comparações, né, da palavra Vaigash, nós temos aqui Bereshit 44, verso 18, né, que diz: Vaigash elav Yehodá vaiomer bi Adoni idaber na avdecha davar, palavra, né, davar, osnei Adoni ve'al ihar aperhar beavdecha ki hamorra que parou. E Yehudá aproximou-se e disse: por favor, meu senhor, permita que o teu servo fale uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda tua ira contra o teu servo, pois tu és como o faraó, né? Pois tu és como o próprio faraó. E aí nós vemos Yehudá se aproximando então de Iosef, né? Judá se aproximando de José, numa aproximação de responsabilidade e arrependimento. E o ponto central desse texto, só um momentinho, e o ponto central deste texto é que Yehudá se aproxima para assumir então a culpa, né? E proteger o seu irmão mais novo. E aí nós lembramos, então, da raiz desta palavra, né? Nagash, que quer dizer carregando, aquele que carrega a culpa. E finalizando, temos aí este quadro, né? Que vai estar lá no PDF para que você possa ver com calma depois. É um resumo destes textos, desses 3 versos, onde nós vemos, né, que aqui Avraham se aproxima de Adonai, pedindo misericórdia, né, que era este o tipo da aproximação, e teve como resultado uma justiça temperada, né, a ponto de Ló ser salvo, mas aquela cidade sofreu o juízo do Eterno. Temos então Yaakov, né, Jacó, que se aproxima de seu pai Isaac, por um motivo de quê? De bênção, né?
por querer a bênção da primogenitura, mas que teve como resultado um conflito duradouro. E por último temos Yehudá, que se aproxima de seu irmão Iosef, com motivação de quê? De arrependimento. Olha aqui, fantástico, né? Nós já começamos aqui nessa comparação trazer esse caminho de Techuvá que acontece nesta porção. E que quando a gente fala de Techuvá, aí nós podemos entender o contexto de valorizar a nossa vida. Porque quando nós fazemos Techuvá, nós voltamos para o eterno. E a nossa vida volta, né, a ter sentido. Quantas vezes e milhares de vezes ao longo da nossa caminhada, da nossa existência, nós suplicamos ao Eterno, né, por algo que desse um novo fôlego, né, por algo que nos desse um alento, por algo que nos fortalecesse no caminho. E aí o Eterno vem nos presenteia com a sua Torá. E o resultado disso é reconciliação. Não há como fazer Techuvá e não se reconciliar com Adonai, né? O Eterno, ele nos traz para perto dele neste caminho de Techuvá. E assim nós podemos nos reconciliar com ele, né? Nós temos a oportunidade de diariamente, ao fazer Techuvá, ao caminhar em Techuvá, a nossa vida estar diante do Eterno, sendo fortalecida, sendo abençoada, né? E as bênçãos nos sobrevêm, não por barganha, né? Ou não por medo de perder, mas por obediência. Porque nós obedecemos ao Eterno. Nós então entramos nesta rota de Techuvá e assim o Eterno nos abençoa. E interessante que nesta comparação nós acabamos de ler o primeiro verso, né, desta porção. Foi tudo aqui se encaixando, né, na verdade. Então, como nós já lemos, nós vamos apenas tecer alguns comentários acerca deste verso, de quando Judá se aproxima, né, de Iosef e fala, né, ele intercede, ele se humilha ali e ele fala, por favor, meu senhor, né, permita que o teu servo fale uma palavra aos ouvidos do meu senhor. E não se acenda a tua ira contra o teu servo. Veja que ele se apresenta como um servo, né? Ou seja, num lugar de humildade. Pois ele entende e ele o chama, né? Como se fosse o próprio faraó. Então, neste primeiro momento, nós vemos aqui já de início Yehudá assumindo aí esta liderança entre seus irmãos, como também foi lá quando Iosef estava na cisterna, né? Estava no poço, quando ele assumiu também ali a liderança para que ele não fosse exterminado, né? Mas fosse apenas, né? Vendido, né? Para aquela caravana que estava passando e indo para o Egito. E nós já podemos entender também, né, esta liderança de Yehudá como um prelúdio, né, para um caminho muito, mas muito à frente, né, muito posterior, mas um caminho que já vai sendo ali estabelecido para o reinado de David Meller, né, do rei Davi. Então, quando ele fala aos ouvidos do meu Senhor, a gente percebe que Yehudá, ele não queria ali fazer um discurso público, né? Ou seja, para que todos que estivessem ali ouvissem, mas ele queria falar em particular. Ou seja, percebe-se que era um tema sensível, né? Quando você pede para falar em particular com alguém,
seja com o seu líder do trabalho, seu coordenador, seu gerente, ou seja em casa, né? Com o filho, com a esposa, com o esposo, você geralmente, né, está querendo tratar de algo privado, né, de algo particular. Por isso você pede para falar em particular. E assim, né, ele reconhece a autoridade de Iosef como sendo o faraó do Egito. E aí vem o verso 19. Adoni Sha'al et Avadav Lemor Hayesh Lahen Av Oar. Meu senhor perguntou a teus servos, dizendo: há para vós um pai ou um irmão? Veja que Judá e Erudá, ele reconstrói, né, os fatos ali passados que nós vimos na porção anterior. Então, ele traz ali com uma precisão extrema diante de Iosef e ele faz, né, esta pergunta. Ou seja, ele constrói ali aquele momento, né? Ele faz Iosef entender que tudo começou por uma pergunta, ou seja, por iniciativa do próprio governante, que era Iosef, né? E não de seus irmãos. Então, isso prepara ali o terreno, né, para que Yehudá consiga ter argumentos, digamos assim, diante de Iosef, como nós veremos nos próximos versos. Vanomer el Adoni yesh lanu av zaken ve'eled zekunim katan ve'ahiv met vai bater ru levador lemor ve'aviv arrevou. E dissemos ao meu senhor: há para nós um pai idoso e um filho da velhice, um menor, né? O pequeno, Catan, né? A palavra Catan, quando ele fala aqui, ó, Catan, o menor. E seu irmão morreu. Ele estava falando de quem? Do próprio Iosef, né? E seu irmão, o irmão do menor, morreu. Restou, ele ficou sozinho para sua mãe. E seu pai o ama. Então, Yehudá, ele traz aí essa construção, né, de um argumento diante de Iosef que traça ali camadas emocionais crescentes, né? Ele fala que seu pai já é idoso, ele fala da fragilidade do filho, né? Dando o adjetivo de que ele é menor, de que ele é o pequeno, né? Ele fala da perda desse irmão, e aí ele fala de um amor intenso, né? E seu pai o ama, né? Depois que perdeu o seu irmão. Então, tudo isso prepara este momento do ápice, né, que acontece nesta porção. De que se Binyamin não voltar, Yaakov não sobreviverá emocionalmente, né? Ele não terá aí forças para continuar a vida. Então, tem todo um contexto, essa porção, ela trata muito, né, de questões emocionais e nos faz entender que o ser humano tem suas emoções e que estas precisam ser trabalhadas, né? E que estas precisam ser elaboradas diariamente para que não se tome decisões precipitadas, como se tomou os irmãos, como tomaram, né, os irmãos de Iosef. Ainda que lá na frente, né,
nós vemos que tudo fez parte ali de um plano para que Joseph chegasse ali. Mas as outras questões, né? Os outros contextos, as dissensões que os próprios irmãos criaram no seio da família, né? No seio familiar, por conta da inveja de Joseph, de criarem dentro deles, né? No meio deles, de nutrir essa sensação de que Joseph era mais amado por seu pai Jacob. No verso 21, nós temos o seguinte texto: Vatomer el avadeha horiduhu elav veasima eini alav vanomer el adoni lo yuhal hanaar la azot et aviv vamet. E disseste a teus servos: fazei-o descer até mim, e porei o meu olhar sobre ele. Isso é Yehudá falando, né? E dissemos ao meu senhor, o jovem, né? Quando ele diz Hanaar, o jovem não pode deixar o seu pai, pois se deixar o seu pai, ele morrerá. Então, nesse verso, Yehudá traz de forma enfática uma advertência muito clara, né, para o governante de que existia um risco naquela ordenança de trazer o irmão mais novo até o Egito, né? E que mesmo assim essa ordem foi dada. Então, este verso ele é fundamental para entendermos que ele transfere, né, essa responsabilidade, digamos assim, moral, essa responsabilidade pela existência da vida de alguém, né, neste contexto da vida de Jacob, seu pai, porque ele exige a descida do jovem. Ou seja, para Joseph havia ali também uma tensão no ar, né? O ar estava carregado de uma atmosfera pesada, de algo que poderia gerar morte, né? De algo que poderia gerar ali o fim da vida. E mais uma vez nós vemos o título deste estudo se aplicar nesse contexto da valorização da vida. Vatomer el avadeha imlo iered achihem hakaton itihem lo tosifum liriot panai. E disseste a teus servos: se o vosso irmão mais novo, né, Hakaton, se o teu irmão mais novo não descer convosco, não continuareis a ver a minha face. Então, Yehudá continua trazendo aí, né, lembrando deste relato feito pelo próprio Joseph. Então, do verso 24 que vem, né, até o verso 34, nós vamos acompanhar o relato que contorna ali uma súplica final, né, culminando então na oferta de si mesmo no lugar de Beniamim. Vemos aqui, mais uma vez, o contexto da liderança de Beniamim, de Yehudá, a liderança de Judá. Vaeriki alinu el avidecha avi vanaged lo
et divrei Adoni. Vaiomer avinu shuvu, shivru lanu meat ohel. Nós subimos a meu pai, teu servo, e lhe dissemos o que meu senhor falou. Quando, porém, nosso pai disse: saiam outra vez e comprem algum alimento para nós. Vanomer lo nuhal, laredet im iesh, ahino hakaton, itano veiaradinu, kilo nuhal, lirot, pinei, raish, vehinu hakaton, eneino itano. Então dissemos: não poderemos descer se o nosso irmão mais novo não estiver conosco, pois não podemos ver o rosto do homem, a menos que nosso irmão mais novo esteja conosco. Ele relatando, né, diante de Iosef, que falou para o seu pai, quando seu pai pediu para que eles, então, voltassem para comprar mais alimentos. Então, meu pai, ele continua, teu servo, veja mais uma vez que ele lidera, né, ali aquele diálogo, mas ele se coloca como servo e coloca o seu pai também neste lugar de humildade. Então, meu pai, teu servo, disse-nos: vocês sabem que minha mulher deu-me 2 filhos, disse Iacov, né? Um foi tirado de mim, e disse, com certeza ele foi feito em pedaços, e não o vi mais. Entretanto, se vocês tirarem este de mim também, e algo lhe acontecer, farão meus cabelos grisalhos descerem ao Sheol com pesar. Ou seja, farão com que eu desça à sepultura, né? Com os meus cabelos brancos. Vocês já não me terão mais aqui, né? Não terão nem os cabelos brancos e nem a mim. Né? Então, veja que o desenrolar, como nós falamos, do verso 24 até o 34, é Yehudá trazendo aí esta fala de súplica mesmo, diante do governador do Egito. E aí no verso 30, ele diz, Veatá que voi el avideha, avi vehanaar, eineino itano, venafishô, que shurá venafishô, né? Alma, nefesh. Portanto, se eu for agora a meu pai, teu servo, e o jovem, né? Nós vemos aqui de novo quando ele fala Vehanaar, e o jovem não estiver conosco, vendo como sua alma está atada à alma dele, né? Quando ele fala aqui no final, Venafishô, Kishurá, Venafishô. E aí ele continua. E o jovem não estiver conosco, vendo como sua alma está atada à alma dele, quando ele vir que o jovem não está conosco, certamente morrerá. E teus servos farão os cabelos grisalhos de teu servo, o nosso pai, descerem ao Sheol com pesar. Interessante que a fala, né, de Yehudá para Iosef traz aí todo o contexto familiar, porque eles não sabiam, né? Mas eles estavam falando para seu irmão. E eu imagino como não estava o coração, né? A alma de Iosef naquele momento, ouvindo seu irmão Yehudá traçar
todo esse panorama, né, de tensão, de como a situação era delicada. Eles precisavam de mais alimentos, mas o seu pai já estava idoso o bastante para estar sendo ali sustentado emocionalmente, podemos dizer assim, agarrado emocionalmente à vida do seu filho mais novo, né? A ponto de, se o perdesse, ele também perderia a sua vida, como ele deixa claro, o próprio Yaakov em alguns momentos da Torá. E aí Yosef tem que trabalhar, né, dentro de si toda essa emoção e trabalhar todo esse contexto familiar para que ele pudesse agir de forma cautelosa a fim de chegar num objetivo que era perceber se seus irmãos haviam mudado, né? Se seus irmãos haviam se permitido ter o caráter trabalhado pela obediência ou pelo arrependimento do que fizeram com ele. E então Yosef continua aí nessa pegada, né, de perceber, de tentar, mesmo ali, diante de toda essa fala, né, de toda essa súplica de Yehudá, ele não se deixar levar apenas pela emoção, mas ele precisava de um fato, ele precisava de algo que lhe desse segurança para então agir. Essa porção nos traz muito esta percepção, né, de que nos momentos mais difíceis da caminhada, nós não devemos agir por emoção, mas nós devemos testar, né, ver toda essa circunstância na qual estamos inseridos e buscar do Eterno a solução para toda a situação. E aí o verso 32 continua dizendo: Ki avdeha arav et hanaar mein avi lemor imlo avienu elecha vehatati leavi leav kol ha-yamin. Pois teu servo garantiu pessoalmente. Que servo? O próprio Yehudá, né? Essa fala é dele. Pois teu servo garantiu pessoalmente a segurança dele. De quem? Hanaar, do jovem, né? Do mais novo. E eu disse: se eu falhar em trazê-lo de volta a ti, então serei culpado diante de meu pai para sempre. Veja aí que Yehudá já dá indícios, né, para Yosef, de como ele estava se posicionando naquele momento, né? Então, vemos que Yehudá já demonstra uma certa maturidade, né? Ou seja, um caráter transformado diante do que ele havia realizado lá atrás com a vida do seu irmão Yosef. E é interessante lembrar que eles falavam, né? Deixa eu vir para a tela cheia para a gente falar um pouco disso. Que é interessante a gente lembrar que eles falavam por meio de um intérprete, né? Lembrando os outros versos das porções anteriores. Então, estavam ali Yosef, o intérprete e os seus irmãos, né? Só que Yosef entendia tudo que ele falava, né? Entendia tudo que Yehudá estava ali, ó, tratando. Mas Yehudá até então não sabia. E aí é incrível como Yosef também se mostra maduro, né? A ponto de deixar tudo do jeito que estava para que outros pontos, né? Para que outros fatos
viessem à tona e construísse ali um lastro de segurança para que ele pudesse, então, tomar a decisão, né? A decisão de liberar mais grãos, a decisão de liberar Shimon, a decisão de não reter Biniamim, né? Porque ele trazia consigo aí este desejo de ter o irmão perto agora, sabendo que ele estava vivo, né? Sabendo que seu pai também estava vivo. Vejam quanta coisa Iosef teve que trabalhar, né? Iosef teve que, dentro de um contexto tão tenso, digamos assim, para que ele pudesse tomar uma decisão, ele soube se controlar, né? Ele se manteve equilibrado, ainda que em alguns momentos ele saiu para chorar, né, no secreto, ele saiu para chorar ali, como muitas vezes acontece conosco, né? Em alguns momentos da nossa caminhada, em alguns momentos da nossa vida, nós pedimos licença ali da frente de alguns, ou de quem quer que seja, e nós vamos chorar lá no nosso cantinho com o Eterno, né? E aí a gente chora, a gente derrama as nossas lágrimas diante do Eterno, a gente se recompõe, respira, né? A gente respira, enxuga as lágrimas e volta para a batalha, né? E volta para o contexto da situação, para que então nós possamos tomar uma decisão. Que nós possamos aprender nesta noite a valorização da vida. Naquele momento, né, quando Iosef ele trabalha suas emoções e ele permite que seu irmão se expresse, né, sem que ele o corte, sem que ele dê um corte ali em Yehudá, porque de repente ele poderia ter dito: chega, não aguento mais, eu sou Iosef, né? E ali ele já desabar, já chorar, já colocar diante de todo mundo que é ele. Mas não, calma. Este momento ainda está por vir. E Iosef ainda está conseguindo manter ali, ó, a linha do equilíbrio. E muitas vezes nós não temos conseguido manter, né, a linha do equilíbrio. A linha de manter a boca fechada, de falar só no momento certo. Quem nunca passou, né? Eu já passei por várias situações de tipo, você está num ambiente, numa reunião, quer seja de trabalho, quer seja de qualquer outra coisa, né? E alguém está falando algo que você já sabe. E que muitas das vezes nem é daquela forma exata que você contou. Mas você silencia, né? Eu, em muitos momentos, consegui, né, silenciar, né, calar a voz, deixar aquela pessoa concluir a fala e aí depois eu me posicionar com a verdade do que eu havia dito e ali ter uma solução, né? Equacionar aquele contexto de forma equilibrada, de forma saudável, né? Sem ter que diminuir ninguém, sem ter que menosprezar ninguém, entendeu? Sem ter que colocar o pé na parede ou, né, como a gente diz às vezes, eita, deu com tudo nos peitos de ninguém, não, sem dar voadora em ninguém, né? Muitas vezes nós precisamos calar e ouvir. E foi isso que Iosef fez, né? Valorizando aquele momento, valorizando todo o contexto, por mais tenso e por mais pesado
que fosse, né? Por mais pesado que estivesse aquele momento ali. Mas Iosef conseguiu se manter estável. E aí, né? Eu dei até essa parada assim proposital para a gente entender que algumas vezes na nossa caminhada de Techuvá nós vamos precisar parar, né? Parar, ouvir, entregar o nosso intelectual eterno, puxar, né, na caixinha da nossa mente o que a Torá nos orienta a fazer para que então possamos tomar uma sábia decisão. Então, vamos voltar aqui para que nós possamos então nos encaminhar para o final deste Kabbalat Shabbat. Baruch Hashem. Bendito seja o Eterno para sempre. E o verso 33, que é, né, o penúltimo verso deste capítulo 44 de Bereshit, de Gênesis, diz o seguinte: Veatá yeshevna avidecha tahat hanaar eved ladoni vehanaar e al im errav. Portanto, eu rogo, disse ele, permite que teu servo permaneça como escravo no lugar do jovem, né? Hanaar. E quem é o jovem? Quem é o jovem? Coloca aí no chat. Quem é o jovem que eles estão tratando? Biniamim. Isso mesmo. Quem colocou Biniamim acertou. Para meu senhor. E que o jovem suba com seus irmãos, ou seja, e que Biniamim volte, né, para casa com seus irmãos, a fim de que o seu pai não perecesse. Então, esse verso 33 nos faz ver, né, de forma muito clara, quando Yehudá ele abre mão da sua liberdade, ele abre mão da sua vida, né? Ele abre mão da vida dos seus filhos, ele abre mão da vida da sua família. Ele abre mão de um legado de herança, né? Porque se ele permanecesse cativo ali no Egito, como, né, a sua tribo teria o seu legado sendo construído diariamente ali, a sua liderança na tribo, né? Porque ele estaria preso. Mas ele abriu mão de tudo isso em troca da libertação de todos os seus irmãos. O de Shimon, que estava lá, né? De Biniamim e de todos os outros, para que voltassem para casa e ele pudesse então cumprir a promessa que fez a seu pai. Veja tamanha a responsabilidade de Yehudá, né? Mas aí ele assume o compromisso, né, que ele tinha dito a seu pai que faria. E aí nós vemos mais uma vez a valorização da vida nesse contexto do capítulo 44. E assim, essa é a tribo, né, que trouxe o nosso Mashiach. Uma tribo de um líder aguerrido, né? De um líder que se colocou no lugar do outro, né? E aí, de uma certa forma, no lugar dos outros, né? Assim como fez Yeshua HaMashiach, né? Que se colocou em nosso lugar. Podemos fazer aí esta correlação, né? Da tribo de Yehudá e desse posicionamento de Yehudá diante de toda essa situação ali com Yosef. Essa é a marca, né, do patriarca da tribo de Yehudá. Assumir a culpa mesmo naquele momento
sendo inocente, né? Porque naquele contexto ali não havia, o copo não estava na sacola dele. O copo estava na sacola de Beniamim, o copo de prata, né? Mas mesmo assim, ele quis assumir a culpa, né? Daquele copo estar na sacola de Beniamim e receber então a punição no lugar dos outros. Outro ponto que nos faz correlacionar com o nosso mestre Yeshua, né? De assumir a culpa, né? Como nós vimos lá no início, na Gash, a raiz de Vaigash. E aí, então, Yeshua, ele se aproximou, né? Da humanidade. Num ponto central de intercessão, como nós vimos lá naquelas comparações iniciais, para que pudesse então ter o resultado da redenção, do qual nós usufruímos, né, deste resultado nos dias de hoje. E assim nós encerramos lendo o verso 34 de Bereshit 44. Vejamos. Que eler el avi verhanaar eineino iti pen ere vará asher imitzá et avi. Pois como subirei a meu pai se o jovem, né, não estiver comigo? Ele fala novamente, ele traz de novo esse contexto, né? Esta pegada, digamos assim, moral e emocional diante de Iosef. E aí ele arremata, ele finaliza dizendo: eu não conseguirei suportar ver meu pai tomado pela angústia. E aí nós temos essa imagem para tentar, né, de certa forma, fazer com que a gente entenda, vendo, né, porque quando a gente enxerga, a gente assimila melhor, para que a gente tente entender, porque a situação ali na casa de Yosef era muito, mas muito tensa, né? Era uma atmosfera realmente muito carregada, carregada de culpa, né? Carregada de arrependimento, mas que até então Yosef estava ganhando, digamos assim, terreno dos seus irmãos para que eles pudessem demonstrar mais atitudes de arrependimento, né? Mais atitudes em techuvá, porque a techuvá nos faz viver em arrependimento. Andar em techuvá nos leva de volta ao Eterno e à sua Torá. E quando nós voltamos para ele, não há como vivermos mais na vida desregrada, podemos dizer assim, né? Ou na vida devaneada que nós vivíamos, sem ter um lastro, uma segurança para pisar, né? Ou seja, vivia no vulgo ditado, né, popular, deixa a vida me levar. Não. Precisamos valorizar a nossa vida. E a valorização desta vida que o Eterno nos dá, ela acontece quando nós andamos em techuvá e obedecemos aos seus mandamentos. Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno por este momento, né? Nós terminamos aqui spoilers de que Iosef se revelará aos seus irmãos ainda, né? Tenham calma, né? Vamos com calma, vamos fazer como Iosef, né? Deixa a situação ali
se equalizar e nós vamos chegar lá no momento, no ápice, né, da revelação, quando ele se mostra, né, quando ele, digamos assim, tira, né, as vestes egípcias, não literalmente falando, corporalmente falando, né, mas ele fala, né, no contexto hebreu com seus irmãos, e então ele se revela, porque até então quem tem chorado, nós temos visto, é Iosef, né? Iosef tem chorado amargamente, né? Por dentro, né? Porque sua alma, né, estava ali vivendo toda aquela carga emotiva, mas também a ponto dele chorar mesmo, fisicamente falando. Mas chegará o momento de que este choro será um choro compartilhado, né? E esse compartilhamento será um compartilhamento de arrependimento e de um momento carregado de perdão. Essa história de Yosef realmente nos faz valorizar a vida e entender que cada dia que temos, né, é um tempo que temos de viver para o eterno e obedecer os seus mandamentos, pois para isto nós fomos criados. E este é o fim para todas as coisas, né? Temer ao eterno e obedecer às suas mitzvot. Baruch Hashem por isto. Vamos agora a Bicat Kohanim com o nosso querido Iosef Torres e logo nós retornamos para as nossas despedidas finais deste tão gostoso Kabbalat Shabbat. פניו אליה והונקה אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה שלום יברך Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Bishem Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua, o ungido do Eterno, para as nossas vidas. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno para todos sempre. Muito grato por ter estado com você neste recebimento de Shabat.
Amanhã nós nos encontraremos novamente pela manhã, ali por volta das 10 horas, né? Vocês ficam aí ligados no canal que nós vamos liberar o link lá do estudo. E querendo relembrar para aquelas pessoas que porventura estão chegando agora, este QR Code que vocês estão vendo aqui, ó. Pronto, agora. Este QR Code aqui, ele, quando você aponta a câmera do seu celular, ele lhe transporta, né? Ele leva você até a comunidade Techuvá Total do Telegram, tá? É lá no Telegram que nós postamos, ao final de cada Shabat, um PDF da porção que foi estudada aqui no Shabat, né? Na verdade, que foi estudada ao longo da semana e teve os arremates no Shabat. Então, você que não está na comunidade e tem interesse em receber de forma gratuita todo este material, é só estar lá no Telegram, ou se você já tem o Telegram instalado, é só procurar Techuvá Total. Você vai encontrar, né, este logo. Cadê meu? Aqui? Não, aqui. Aqui. Coordenação motora quase zero, né? Você vai encontrar este logo aqui, ó, lá no Telegram, tá certo? E aí você vai poder, então, acompanhar todo o material que é disponibilizado, tá? Agora deu crise de riso. Ainda bem que foi no final. Eu quero deixar vocês com uma canção cantada e tocada pelo More Haimson, né? De autoria própria. Muito bacana, por sinal. E voltamos amanhã com a continuação de Vaigash, a partir do capítulo 45. Shabbat Shalom Lekulam, Lehitraot. Um beijão para todos, um forte abraço, um bom jantar de Shabbat para vocês e nos vemos amanhã pela manhã no Shaharit, tá? Fiquem agora com More Haimson, Techuvá é o nome da música, para que a gente possa então fechar este estudo, relembrando tudo que foi falado aqui. De retorno ao eterno Pai, de porção em porção aprendemos mais, com força e coragem sem retrovisor, seguimos em frente pelo seu amor. Debaixo da nuvem, este é o meu lugar. A Torá de Adonai sempre nos guiará. Nos encontros marcados, sempre ao pôr do sol. A palavra de Hashem é o nosso farol.
Together